Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma das iniciativas promovidas pela EIC Formação. Relativamente aqui à temática da gestão e avaliação da formação, o nosso já segundo webinar. Quero-vos agradecer a vossa presença e a vossa participação aqui nesta hora de partilha. Agradecer também ao Pedro Castanho por ter aceito mais falar sobre esta temática junto da EIC Formação. Queria só deixar a nota que, portanto, este evento vai ser gravado e que depois, no final, ficará disponível nas nossas redes sociais. Portanto, tenham uma boa iniciativa. Obrigado, Pedro, e até breve. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado por estarem presentes. Vamos hoje falar um bocadinho sobre gestão e avaliação da formação. Como o Ricardo disse, nós o ano passado já tivemos um evento destes. Apesar da base deste trabalho já ser muito antiga, já comecei este trabalho talvez há 25 ou mais anos até. Não é muito importante para aqui, mas diria que aquilo que tenho para partilhar hoje com vocês é uma reflexão já profunda e sedimentada sobre a problemática da formação que tanto nos preocupa enquanto profissionais ou só ligados à formação e desenvolvimento ou, naturalmente, também à gestão de recursos humanos, dependendo um bocado da estrutura das nossas organizações. Ora bem, a primeira questão que eu vos gostaria de colocar para iniciarmos é qual é a percentagem que nós achamos de que pessoas usaram e obtiveram resultados de uma ação de formação em média. Ou seja, no fundo, o que eu gostaria de saber, se quiserem colocar aqui no chat, rapidamente, qual é a vossa ideia de percentagem de pessoas que usa e obtém resultados com a formação que frequenta? Da vossa experiência profissional, qual é a percentagem de pessoas que usa e tem resultados? A Anabela, o Ricardo diz que 80%, a 10%. Agora vou deixar de dizer os nomes, porque felizmente e obrigado a todos por estarem a pôr os vossos resultados. E como podem ver, se forem ao chat, podem ver que temos entre os 10% e os 85%, e vários valores aqui, a média andará ali por metade, diria. Não pretendo nem ser científico, nem ser muito importante quem respondeu o quê. O que nos interessava aqui era uma ideia da percepção da sala em relação a isto. E porquê é que isto é importante? Segundo o professor Brinkerhoff, pessoa com quem eu trabalho há tantos anos, como eu disse há bocadinho, não é? Está a ouvir. Fosse um Estou a ouvir, agora seguido, deve estar. estás a entender? Não estão um sítio e guardam um sítio, não é crime. Ricardo, se fosse possível puxar aí o microfone, porque está com o microfone ligado, agradecer. Segundo o professor Brinkerhoff, o usou e obteve resultados anda entre os 15% e os 20%. Atenção, isto é um estudo feito nos Estados Unidos e em alguns países com que ele trabalha, na Europa, na Holanda, também na África do Sul. Não é o resultado de cá. Não tenho razões para achar que cá é muito diferente disto. Estamos a falar desta métrica que tem servido de base aos trabalhos do professor Brinkerhoff, que é quem não usou, quem usou, mas teve resultados não muito significativos, e quem usou e obteve resultados significativos. E, no fundo, o importante que queria aqui realçar é que ao nível destes 15% a 20% que usou e teve resultados significativos, que está o retorno, o famoso ROI da formação.
O resto é dinheiro que foi gasto sem grandes resultados na performance da organização. A maioria de vocês respondeu à conta de 50%. Não tenho razões para duvidar desse número. Tenho razões para acreditar que era importante fazerem-se alguns trabalhos para termos a certeza que os números são esses. E mesmo 150% do que é preciso fazer para aumentar esse número. Porque, como nós sabemos, a formação é... Ora bem, então para isso, talvez começarmos por falar um bocadinho sobre o que é a lógica da formação. O primeiro aspecto, vocês veem ali um traço vermelho e uma zona de mérito e uma zona de valor. Zona de mérito no sentido em que as pessoas aprenderam alguma coisa, tiveram mérito com isso e tiveram alguma aprendizagem. Basicamente, o que este slide quer traduzir é que há uma necessidade de uma nova competência, atitude ou conhecimento, é desenvolvido um determinado programa de formação, esse programa dá um determinado resultado e, portanto, a pessoa adquire esse resultado. Para traduzir um bocadinho o desenho, no primeiro desenho temos uma pessoa que não tem a engrenagem, que alguma coisa não está a funcionar, a formação dota essa pessoa dessa engrenagem e a pessoa fica com essa capacidade. A questão é se usa ou não usa essa capacidade. E se usa essa capacidade, depois, qual é o resultado também que a utilização dessa capacidade, quer seja ao nível do conhecimento, da competência ou da atitude, qual é o resultado dessa utilização. E, portanto, esta lógica deveria estar por trás do desenho da nossa formação. Basicamente, não fazer formação por temas, fazer formação de acordo com o que é necessário alterar e que levou a essa necessidade de formação. E, portanto, é importante também, chegando à percepção do que é isto do impacto da formação. E como dizer, peço desculpa, estava aqui a pensar qual era a melhor forma de transmitir esta ideia. Aquele quadradinho que está ali, que diz no processo de trabalho, é aquela parte do processo de trabalho que vamos trabalhar numa ação de formação. Claro que pode ser mais do que um bocadinho do processo de trabalho, mas geralmente, para garantir o impacto, o ideal seria que a ação de formação fosse desenhada para resolver partes específicas do processo de trabalho. Ou, pelo menos, mesmo que seja importante abordar mais de um bocado do processo de trabalho, ou uma parte mais global do processo de trabalho, saber, ter claro qual é a parte ou que vamos medir onde houve alterações, onde queremos que haja resultados. E este aspecto também é um aspecto importante. Portanto, que é ter a ideia de, dentro da temática que vamos abordar numa ação de formação, ou se quisermos, começando já a falar de algo que queria falar convosco mais à frente, que é da jornada da formação, onde a ação de formação é só um bocadinho de toda a jornada, ter claro qual é os aspectos específicos ao nível das competências, das atitudes ou dos conhecimentos que queremos mudar, que vamos trabalhar nessa ação. E, portanto, de facto, há uns anos para cá tem-se vindo a falar em jornadas de aprendizagem e não exclusivamente em ações de formação, em que, portanto, o acontecimento a que nós geralmente chamamos ação de formação
seja a ida a uma plataforma de e-learning, seja uma formação presencial, seja uma formação on-job, ser só uma parte de toda a jornada, de toda a intervenção formativa. E esta questão é curiosa porque eu tenho aqui este slide que partilho com vocês e que é tirado do IQNet, vem, enfim, como sabem, essa informação está ligada a um organismo certificador, vem de uma norma que existe sobre a gestão da formação, 19.011, se a memória não me atravessou, e que, no fundo, já apelava, nesta altura, e eu acho que essa norma estava a precisar de uma revisão, essa é a minha opinião pessoal, mas apelava já nessa altura a olhar bem para qual é a necessidade de formação, ou seja, porque é que vamos desenvolver um programa de formação. No fundo já tinha esta ideia por trás. Tinha um outro conceito antigo de quando eu comecei a trabalhar nestas coisas, que era cuidado que a formação não resolve os problemas todos. E, portanto, isso não deixou de estar atual. Porque é que vamos fazer uma ação de formação? Ou porque é que fizemos uma ação de formação e não obtivemos resultados? E muitas vezes pode ser porque não era a formação a necessidade mais, a solução melhor para resolver algum resultado menos bom que estávamos à espera na nossa organização. Pois, isto era só para dar a continuidade, uma vez que no slide anterior estava depois aqui este bocadinho, isto é só, naturalmente as normas depois têm o ciclo do PDCA, e também na formação é importante, naturalmente, o planear, o executar, o avaliar e o tomar medidas de melhoria. Nunca fica demais referenciar a importância do PDCA. Ora bem, então, um aspecto importante é termos em conta a importância estratégica da ação que estamos a desenvolver. No fundo, a ideia é, quanto mais importante for, quanto maior impacto tiver no nosso negócio, a ação que vamos implementar, quanto mais importante for para a persecução dos nossos objetivos, mais importante é nós olharmos para a formação como uma jornada, como um todo de programa e não exclusivamente com uma ação. E para haver um todo implica ter cuidado em diversos aspectos. No local em que a ação vai ser dada, nos envolvidos com os objetivos para a ação ou para a jornada, melhor dizendo, e com os resultados que se pretendem. E de tudo o que é importante para que esses resultados sejam. Eu, nos meus tempos de formador da Caixa Geral de Depósitos, há uns anos, descobrimos que sempre que os gerentes das caixas, das agências, achavam importante a ação, sabiam porque é que os seus colaboradores iam à ação, os resultados eram melhores. E isto para trazer um caso concreto, que nem sequer era uma jornada, não eram umas ações que nós fazíamos para a Caixa sobre atendimento e qualidade de serviço, neste caso concreto que eu estou a pensar, havia agências onde os próprios gerentes discutiam as razões do curso com as pessoas e ajudava-as a pôr em prática alguns conceitos que havia sobre o assunto. Sobre a temática. E, portanto, esse aspecto potenciava globalmente os resultados. O professor Brincadeira, há muitos anos, tinha desenvolvido algo que considero continuar a estar atual, que é o mapa de impactos. E porquê é que o mapa de impactos é importante? Porque nos ajuda a pensar não só
no que é que queremos que mude no posto de trabalho, como na tal anatomia do impacto desejado. E, no fundo, quais são as competências-chave que o programa ensina, e, portanto, listá-las, conhecimentos e competências-chave, os comportamentos, como é que, em comportamentos é que esta competência é utilizada, e, portanto, se alguns aspectos, ao nível comportamentais, também são importantes para além de algumas hard skills também, se algumas soft skills vão ser determinantes para aquele programa, e quais, e já agora, um outro aspecto importante, raramente um programa de formação deve ter cuidado só com as hard skills, porque a própria aplicação da competência técnica é importante e a forma como decorre. Depois, qual é o resultado pretendido para o posto de trabalho com a formação, quer seja para o formando, quer seja para a equipa em que está inserido, e quais os objetivos que se pretendem mudar no negócio. Portanto, primeiro aspecto para as ações que carecem de intervenção mais importante é tentarmos desenhar um mapa de impactos que nos permita olhar para o que queremos avaliar, que resultados é que pretendemos alcançar e desenhar a formação a partir desses resultados. Não desenhar a partir da temática que estamos a tratar, mas das competências e daquilo que precisamos de mudar na aplicação dessas competências. E para isso, o mapa de impactos é naturalmente uma ajuda importante. O professor Brincarov, quando desenvolveu as High Performance Learning Journeys, ou jornadas para o alto desempenho após a formação, nunca fica bem estas traduções para português, ainda não encontrei um nome que goste 100% disto traduzido para português. Passa do mapa de impactos para um percurso do desenho do programa de aprendizagem. No fundo, algo que nos ajuda a desenhar toda a jornada. E portanto, eu diria que é importante o mapa de impactos, mas à medida que a tal importância estratégica que estávamos a falar cresce, tentar desenhar todo este programa. E o que é que diz este programa? Quais são os resultados da aprendizagem? Quais são os momentos-chave? Ou seja, perceber em que momentos, em que parte do trabalho, em que situações é que é crítico que haja uma alteração. Quais são os resultados pretendidos em termos de desempenho com essa aprendizagem e quais são os objetivos para o negócio. No fundo, é uma evolução, uma complementaridade ao mapa de impactos que nos permite ir mais longe à parte mais holística da formação, ir mais longe do que só o que é o programa, mas pensar a partir dos resultados quais são as intervenções, porque ao pensarmos nos momentos-chave, também pensamos nas equipas, nas chefias, nos subordinados, nos colegas, que podem contribuir para que o resultado seja mais impactante e melhor em termos daquilo que se pretende com uma ação de formação. E, portanto, aspectos importantes para que haja uma jornada de high performance. Primeiro aspecto, criar foco e intencionalidade nos formandos. As pessoas saberem porque é que estão a ter aquele curso, qual é o objetivo e ter o comprometimento das pessoas em relação à ação. Não ir à ação, e peço desculpa, dei formação durante muitos anos, ainda dou, mas dei durante muitos anos em organizações em que as pessoas me apareciam em sala a dizer que vinham para a formação e se por acaso decorria mais que uma ação de formação nesse centro de formação, até diziam que não sabiam bem para que curso é que iam, porque tinham sido convocadas para a formação. E, portanto, este compromisso é um compromisso importante. Não chamar as pessoas à formação porque têm que ir à formação,
mas envolvê-las no porque é que têm que ir à formação é importante para que haja este compromisso. E este compromisso, apesar de ser importante nos formandos, é também um compromisso da organização. Todos nós, acredito, temos experiência. Eu já fui diretor de recursos humanos durante 10 anos e sei o que é sei qual é as queixas das pessoas quando tiramos pessoas para a formação, porque fazem falta. Faz falta a formação, mas também fazem falta na formação. E, portanto, é sempre visto como uma grande complexidade pôr as pessoas a ir a uma ação de formação. Este compromisso tem que ser um compromisso de facto da organização, em relação aos resultados pretendidos e em relação até um outro aspecto importante, que é ao passar da aprendizagem ao pôr em prática, tal passar da zona de mérito para a zona de valor, que só é possível quando as condições de regresso ao local de trabalho são propícias a essa aplicação. E isso implica o compromisso também por parte de todos os envolvidos na organização em relação ao objetivo. E eu também conheço organizações em que se diz, não, isso foi lá na formação, mas agora aqui vamos lá fazer as coisas como sempre fizemos. E isto contribui sempre para que a formação tenha sido importante para o formando, que aprendeu alguma coisa, mas que depois não tenha o resultado que pretendemos na nossa organização. Um outro aspecto importante para o HPLJ, ou High Performance Learning Journey, é sistematizar o conhecimento necessário para o desenvolvimento da aprendizagem. E sistematizar em termos de o que é importante dar para ler, complementar com outras peças formativas, pequenos vídeos que se apanham, mais informação sobre o assunto e também que parte importante da temática que temos que tratar é que vai ser transformada naquilo que nós tradicionalmente chamamos uma ação de formação. E depois a tal parte de desenvolver e aplicar. E, portanto, sem os tais momentos-chave para a prática, sem a tal oportunidade de pôr em prática aquilo que se aprendeu, a ação de formação pode ter sido a melhor possível, mas os resultados práticos de mudança que nós queríamos, ou de melhores resultados que nós queríamos, acaba por não ser alcançado por falta de todo este envolvimento. E, por fim, também é importante o fortalecimento de resultados através da possibilidade de continuar a aprofundar conhecimentos e competências em volta desta matéria. Relembrar que todas estas ações, vou até andar aqui um bocadinho para trás, têm a ver, e portanto, mais profundo será este envolvimento consoante a importância da ação para o desenvolvimento do nosso negócio. Portanto, não estou a dizer que todas as ações devem carecer de todo este envolvimento, mas devem ter esse desenho e essa profundidade consoante a importância estratégica da ação. Um aspecto importante, de facto, é o combater as barreiras ao desempenho, portanto, garantir que a organização está toda ela envolvida nas partes em que é tocada pela jornada de formação ou de aprendizagem, talvez melhor dito, está toda a organização que está envolvida, comprometida para os resultados. E, portanto, ter em conta que temos que estar com atenção a eventuais barreiras ao desenvolvimento do desempenho para que a aprendizagem possa ser posta em prática. Temos aqui para um curso de liderança uma posta em prática do programa. Já são 10h30
isto depois vai ficar na vossa gravação, poderão ver, que é uma aplicação prática, só para não perdermos muito tempo. Desculpem-me olhar aqui ligeiramente para o lado, só que o tamanho que eu tenho no ecrã não permite. Vou só dar aqui alguns exemplos. Perceber os valores fundamentais da organização e como é o papel da cultura e o que é que queremos como cultura na organização. Depois, estou aqui a tentar fazer uma tradução ao mesmo tempo. Ações em que o papel é fundamental para obter resultados, melhorar a cultura da organização como performance outcomes, portanto, como resultados para o negócio, e tornar a organização mais atrativa como o racional do objetivo da ação de formação. Depois vocês vão ter isto no vídeo, podem parar e tirar o exemplo, que só é um exemplo prático de como pôr em prática. Portanto, ter em conta que há alguns aspectos que são importantes para os resultados. O local onde a aprendizagem irá decorrer, haver condições efetivas de aprendizagem, garantir que ao nível hierárquico e organizacional que o acompanhamento e o feedback estão garantidos, garantir que os ritmos necessários refletem a possibilidade de aprendizagem, de pôr em prática, e os momentos necessários até para aquisição de mais conhecimentos, de apreensão, de interiorização de conceitos, e de como é importante muitas vezes estar disponível as FIAs para ajudar nessas situações. E depois, onde é que de facto está claro, se está ou não está claro para as pessoas envolvidas, para os formandos, em que momentos é que é importante a colocação em prática da aprendizagem. Portanto, com a mesma linha que tínhamos a zona de valor e de mérito, ter em conta que 20% da aquisição e retenção de aprendizagem é feita através das sessões, mas que 80% também da capacidade de aplicar e das dificuldades que são de pôr em prática, e este aspecto não só, e das barreiras, não só o compreender, mas, sobretudo, ajudar a ultrapassar as barreiras é muito importante. E, portanto, ter um feedback não avaliativo, mas de auxiliar, de pôr em prática onde houver dificuldades nas aprendizagens, é muito importante para potenciar. E, portanto, terminamos aqui a primeira parte daquilo que eu queria hoje partilhar convosco, que é esta abordagem ao desenho da formação em termos de, primeiro aspecto, ter em conta, desculpem andar para trás, ter em conta a importância estratégica da formação, ter em conta que a formação deve ser desenhada a partir dos resultados e não da temática, e ter em conta o envolvimento da organização para a obtenção de resultados é importante. Mas este webinar era sobre gestão da formação, onde queria falar destas questões, e agora eu gostaria de falar um bocadinho sobre a avaliação da formação. Mantendo o mesmo critério, zona de mérito, zona de valor, temos que depois de desenho do programa de formação e no final da zona de mérito, há duas avaliações a fazer, segundo o modelo do nosso budget,
e que, no fundo, se baseia nos 4 níveis do Kirkpatrick, e o final de uma ação tem sempre 2 momentos de avaliação. Após desenhar a estratégia de avaliação, que também é outra coisa importante, que é se temos ou não temos avaliação de conhecimentos, que tipo de avaliação de conhecimentos, que tipo de avaliação de impacto é que vamos fazer. Portanto, depois de desenhar e decidir qual é o tipo de avaliação que vamos ter, temos o primeiro momento de avaliação no final da zona de mérito. O que é que avaliamos aí? A aprendizagem e a satisfação. Como vocês sabem, os níveis do Kirkpatrick é satisfação e aprendizagem. Mas eu troquei porque, para mim, a gente acaba a ação e as pessoas fazem um teste, fazem um trabalho, qualquer coisa, e, portanto, primeiro a gente avalia se aprenderam alguma coisa e só depois é que vai avaliar a satisfação. E, portanto, eu faço aqui esta pequena troca. Mas acredito que seja mais até da minha cabeça do que propriamente muito importante. E não é uma subversão, são dois momentos de avaliação que se fazem imediatamente a seguir à ação. Os outros 2 momentos é o chamado uso de função, que é usou ou não usou, e depois os resultados dessa utilização, e que determinará também o famoso ROI, havendo teóricos que dizem que o ROI é um 5º nível da avaliação e não o 4º nível. Não é uma discussão muito importante. Se nós estamos a avaliar resultados, podemos sempre transformar esses resultados em valor e, com esse valor, perceber qual é o retorno que deu face ao investimento realizado. Portanto, o nível 1 avalia naturalmente a satisfação a quente da formação, o nível 2, naturalmente, se aprenderam, se houve ou não houve uma avaliação da aprendizagem daquilo que se pretendia passar, o nível 3, se os formandos aplicaram ou não, e depois qual foi os resultados que isso gerou para a organização. Este quadro também é um quadro que nos acompanha já há muitos anos, mais uma vez com uma divisão entre a zona de mérito e a zona de valor. No fundo, sempre ter em conta zona de mérito, zona em que alguém aprendeu, os formandos aprenderam alguma coisa, zona de valor em que os formandos colocaram em prática. Portanto, ser uma sistematização ao nível de o que é avaliado, quem é que deve avaliar ou quem pode, quando, porquê, como, para onde é que essa informação vai e para que é que ela serve. Mais uma vez, depois na gravação, terão a possibilidade de poder retirar esta informação, que é uma informação útil, ou, se me derem o prazer de estar numa ação de formação que está prevista em breve sobre este assunto, poderemos abordar a temática mais profundamente, naturalmente com 1 hora e querendo dar algum espaço para que vocês possam levantar as vossas dúvidas. Seria fastidioso estarmos aqui a ir muito mais longe. Gostaria, no entanto, de realçar 2 aspectos. O primeiro, que toda a avaliação, mesmo a de satisfação, não deve ser aplicada sem alguns critérios, nomeadamente que tipos de perguntas, se as perguntas devem, sobretudo se for numa organização que tenha muitas ações de formação, mudar o questionário de vez em quando. Não é mudar em termos das perguntas. Isso também deve ser feito de vez em quando, mas cuidado com as séries estatísticas. Quando queremos ter resultados, se mudamos muito, depois a certa altura não conseguimos ter resultados comparáveis. Mas às vezes mudar a ancoragem de menor para maior, passar para maior para menor, mudar a ordem das perguntas, para que muitas vezes
nas ações tradicionais, em que o questionário já é passado muito a correr e em que as respostas já são dadas sem grande valor. Porquê? Porque são respondidas já sem sequer se olhar para as perguntas, mas para cumprir calendário, diria assim. Claro que há estratégias como fazer a pergunta depois. Fazer a pergunta depois pode ter aquela questão de já foi influenciado pela opinião de outros colegas que disseram que tinham gostado daquilo, que não tinham gostado daquilo, que tinham achado importante qualquer parte ou que tinha sido horrível outra parte qualquer, e portanto já não é bem uma avaliação de reação, já tem alguma interiorização, portanto tem vantagens, tem desvantagens, só ter em conta que, primeiro, ter em conta, e peço desculpa para a audiência, que há muito faz a avaliação da formação, mas eu ainda encontro muitas pessoas que confundem a avaliação de satisfação com o todo da avaliação da formação. E, portanto, quando fazemos esta avaliação, fazemos a avaliação da satisfação da formação, o que é uma parte do que é a avaliação da formação. Eu sei que muitas vezes não há, é muito fácil estar aqui a falar e que muitas vezes nas nossas organizações é difícil ir mais longe do que isto. Mas é bom termos consciência de que quando temos uma avaliação de satisfação, é isso que temos. Não temos mais. Portanto, falta toda esta parte de... É por isso que eu às vezes não gosto de animar os slides, depois quando eu quero andar para trás demora mais tempo. Esta parte de usou ou não usou e quais foram os resultados dessa utilização. E este aspecto, voltando à primeira parte do meu webinar, quando estamos a falar de mapa de impactos, estamos a falar em saber o que é que queremos considerar como usou ou não usou e o que é que queremos considerar como resultados obtidos. Sabemos que todas estas avaliações, quer de utilizar, não utilizar, quer de qual foi o resultado, são muitas vezes complexas. Então, se tivermos como objetivo chegar ao ROI, sabemos que muitas vezes isolar os fatores, para além de obter dados para os resultados, isolar os fatores é algo muito complexo e que acaba por não valer. Eu estou a me arrepender de dizer não valer o esforço. Valeria sempre o esforço, o problema é que não temos tempo para esse esforço. Mas valeria sempre o esforço se fosse execuível para ser. Peço desculpa, estou-me a emendar a mim próprio, porque não me parece correto dizer que não valeria o esforço. Às vezes não há tempo para pôr em prática e, portanto, acabamos por não conseguir pôr em prática. Tendo em conta isso, o professor Brinkerhoff desenvolveu uma ferramenta chamada Success Case Method. E o Success Case Method tem uma coisa muito interessante, porque baseia-se nesta métrica inicial com que começámos o nosso webinar. E, portanto, baseia-se neste resultado. O que é que diz o Success Case Method? Diz que nós, depois de passarmos um questionário muito curto sobre se as pessoas utilizaram ou não utilizaram o que aprenderam e se acham que tiveram ou não tiveram resultados com o que aprenderam, e, portanto, depois de nós termos como um resultado rápido uma resposta a estes 3 blocos, quem acha que não aprendeu e não usou, quem acha que aprendeu, sim, usou, mas não vê assim, importância, não vê resultados significativos, e quem acha que aprendeu e que foi importante para os resultados que tem do seu trabalho hoje em dia, depois de termos esta métrica recolhida, vamos fazer 2 tipos de questionários. Vamos descartar os 70%, se os resultados fossem do nosso questionário,
quem não deu muita importância ao que aprendeu, acha que não foi, aprendeu sempre qualquer coisa. Agora, de repente, lembrei-me daquela resposta que me dão os formantes, que acho sempre corresponde a que a formação não foi muito boa, que é, isto vale sempre a pena, que se aprende sempre qualquer coisa. Portanto, quando a resposta é esta, eu fico logo a pensar, não vai haver grande transferência para o posto de trabalho. E fico sempre a pensar no que é que eu tenho que mudar para que a resposta não seja esta. Que é um outro aspecto importante da nossa, que eu não falei aqui, que é como é que socializamos quem é o responsável pelos momentos de formação para garantir que desenvolva a ação de acordo com os resultados pretendidos do negócio e que, portanto, também os conhece para que tenha esse cuidado enquanto entrega a formação para trabalhar especificamente o resultado que se pretende. Então, o que é que nós vamos fazer no Success Case Map? Vamos saber porque é que as pessoas dizem que não usaram, ou que não foi interessante, ou que não, o que aprenderam não teve resultados, e vamos pegar naqueles que dizem que usaram. Então vamos tentar perceber as razões de porque não usou, para perceber o que é que não correu bem no programa, o que é preciso emendar no programa, e vamos perceber porque é que as pessoas usaram, perceber porque é que aquelas pessoas que usaram, qual é a diferença face às outras. Tiveram ou não tiveram melhor apoio da chefia, leram ou não leram mais qualquer coisa sobre o assunto, a ação por algum motivo correu melhor ou não correu melhor, e vamos recolher também dados de o que é utilizou e obteve resultados. Porquê? Porque esses resultados vão ser importantes para que nós consigamos até chegar a uma ideia extrapolável de quais foram os resultados obtidos em crescimento de vendas, em diminuição de acidentes, em satisfação dos clientes, enfim, em que é que nos baseamos de resultados. O professor Brincarello usa uma expressão que é defensável em tribunal. Portanto, não é não, obtive resultados, é que resultados? Porque é que diz que teve resultados? Portanto, este questionário para quem não usou é relativamente simples, é perceber porque é que a pessoa acha que a formação não teve resultados, é muito importante para a melhoria, e nos resultados de quem diz que usou, é muito importante os dados concretos do que é esse utilizou com resultados. Não só a percepção de utilizou como resultados, mas sim concretamente que resultados. Isto faz-me lembrar, eu quando faço auditorias, como não sei se vocês sabem, mas as empresas que são certificadas, um dos aspectos que é importante, que é obrigatório para quem é certificado com a norma da qualidade, é resolver as necessidades de novas competências das equipas. E é uma coisa curiosa, porque o que a norma fala é a aquisição das competências necessárias, mas toda a gente lê como formação. Portanto, quase todos os auditores perguntam onde é que está o plano de formação e se houve ou não houve formação. Apesar da norma, em rigor, nunca falar em formação, mas sim em aquisição de competências. Pode ser ou não ser com a formação, como aliás aquele outro slide que vem das normas também diz que era este que estava aqui. Mas, voltando ao que eu estava a dizer, a maior parte das perguntas e outra coisa que a norma diz, peço desculpa, é que é obrigatório medir os resultados dessa aquisição de competências. E, naturalmente, se traduzimos por formação a aquisição de competências, também traduzimos por impacto da formação. E, a maior parte das vezes, o que eu vejo são questionários ao chefe a dizer utilizou, a formação teve resultados. E a chefia a dizer sim, teve resultados, ou não, ou os resultados foram bons, com uma escala maior ou uma escala menor, mas a opinião da chefia nunca também é exagero, raramente, peço desculpa,
com que resultados concretos. E, portanto, para o Success Case Method, o questionário não é a chefia a dizer que ele utilizou e teve resultados, é quais foram os resultados. Concretamente, em que é que nos baseamos para dizer que houve resultados. E isso também só se consegue efetivamente se tivermos presente o tal mapa de impactos que eu falei há bocado, porque ele é que nos vai permitir perceber o que é que estava a ser trabalhado, qual era o resultado que se pretendia no posto de trabalho e, portanto, perceber que mudanças é que houve, que resultados é que tinha para o negócio e, portanto, se esses resultados estão ou não estão a ser alcançados. Há sempre os puristas que nos vão dizer que vai ser difícil, por vezes, isolar o efeito da formação. Eu diria que a ideia da jornada é também dizer que não é muito importante esse isolar qual foi o efeito da formação, porque se foi o efeito da jornada em todo, portanto, se os resultados melhoraram, vocês lembram-se daquela experiência do início da escola comportamental, daquela fábrica de luz, Altorn, se não me engano, em que primeiro estavam baralhados porque aqueles a quem pioravam as condições ou não melhoravam as condições também aumentavam a produção. Aqui eu diria que não é bem esse o efeito, mas que se nós queremos que seja um jornada, queremos que haja toda uma holística à volta da jornada para melhorar a performance da organização, saber se essa melhoria adveio do momento, da forma como o feedback foi dado, de todas as partes envolvidas, da ação em si, não digo que não é tão importante, mas isolar qual é a percentagem de cada um desses fatores é secundário. O que nós queremos é que no final de um programa de aprendizagem consigamos dizer que de facto houve as mudanças que nós queríamos na nossa organização para com aquele investimento que foi fazermos aquela ação de formação ou aquela jornada de formação. E, portanto, antes de vos dar a palavra para perguntas, gostaria só de realçar esta importância. Primeiro aspecto, falhar os resultados na zona de mérito da formação é um erro técnico e pedagógico das responsabilidades nossas, dos profissionais da formação. Quer dizer que se não houve aprendizagem, se não houve satisfação na aprendizagem, alguma coisa tem que mudar no desenho ou na forma como está a ser entregue. Mas falhar na zona de valor da formação já é uma questão de gestão. E, portanto, é algo que nós não vamos conseguir sozinhos nos nossos departamentos, não é algo que se consiga através da nossa área da formação, nosso departamento de formação, é algo que tem que ser conseguido com o envolvimento da organização, porque o que se pretende é o resultado da formação na organização. Quando eu era diretor de recursos humanos, introduzi alguns destes conceitos na fábrica. Era uma fábrica de cortiça com 500 operários e tinha um patrão tradicional, o dono do capital. E ganhar a compreensão da administração para que o papel da direção de recursos humanos era ajudar as diferentes chefias a balizar o grande leito do rio onde queríamos que a organização se desenvolvesse, delimitando bem os limites inferiores e os limites superiores, onde cada chefia e cada pessoa, com a sua forma de ser e com a sua forma de estar, deveria atuar para obter resultados, era o papel mais importante. E que os resultados, e que de facto
cada um dos responsáveis era o responsável por pôr em prática a estratégia, a cultura, a forma de estar e a forma de se relacionar da organização. Isto já foi há muitos anos, isto passava-se em que ano? 88. Passava-se em 88. E, portanto, entre 88 e 98. Foi os anos em que eu lá estive. E estávamos a falar numa organização que já ter diretor de recursos humanos já era, para a indústria da altura, já era inovador. Claro que o Grupo Amorim já tinha, uma ou outra fábrica das maiores também já tinha, mas muito poucas tinham. Portanto, este envolvimento de todas as pessoas é algo na organização para obter resultados, é algo que eu também acho muito importante. Eu deixaria agora, além de vos agradecer a vossa presença, ia pedir ao Ricardo, ou serei eu, para parar a gravação. Acho que posso ser eu. Vou parar então a gravação, de modo a que estejam à vontade a abrir os vossos microfones e câmaras, se quiserem, para perguntas. Muito obrigado.